Entrei na penitenciária feminina, que tem mais de 2.000 mulheres ali, mas eu queria conversar com apenas uma. Eu vou trazer, a partir de agora, um dos grandes casos dos últimos tempos que ganha hoje, aqui no Cidade Alerta, um capítulo especial. Botino, fala logo, que caso é esse? Um caso que envolve sexo, drogas, traição e uma desavença familiar. Um caso que chamou a atenção de todos nós, porque a irmã do homem assassinado, ela era casada com o assassino e fugiu com ele depois do crime. Ela viu o irmão morto e fugiu com o assassino, que era o marido dela. Tudo aconteceu no litoral paulista. Se você ainda não lembrou, você vai lembrar que caso é este. Eu vou conversar agora com Marcele Pereto, irmã do Igor. Marcele é casada com Mário. O irmão da Marcele, o Igor, ele é casado com Rafaela. Pode encher a tela, por favor, para que as pessoas vejam. Só que o Igor, que é casado com a Rafaela, descobre que a esposa está traindo ele com o cunhado, com o Mário. O Igor pede uma carona para o Mário e quando ele entra no carro do Mário, a Rafaela liga e aparece no CarPlay, no monitor do carro ali, na telinha do rádio. No carro do Mário apareceu Rafaela cunhada. Aí o cara ficou todo sem jeito e o Igor falou: o que minha mulher tá te ligando? Atende aí. Ele falou: não vou atender não. Atende aí, cara, minha mulher, por que minha mulher quer falar com você? A Rafaela não sabia que o Igor estava no carro com o Mário. E aí eles começaram a discutir, foram... Marcele, irmã do Igor, mulher do Mário, está lá e lá o Mário mata o Igor. Na casa de Marcele, Mário mata o Igor, o irmão dela. Na fuga, o Mário sai correndo e fala para Marcele: vem comigo que no caminho eu te explico. Ela vai junto. Pelo menos ela disse isso. E a Rafaela vai. Ela deixa o irmão e vai com o Mário. Os três estão presos: Mário, Marcele e Rafaela. Igor está morto. E Marcele resolveu falar pela primeira vez, depois da prisão. Eu fui, me dá as imagens do momento que eu chego na penitenciária. Eu fui à penitenciária de São Paulo, converso com ela e fui surpreendido com algumas revelações deste caso. E tem mais. O outro irmão de Marcele, o outro irmão de Igor também, Tiago, ele vai falar. E ele se levanta contra a irmã. Ele aponta ela como culpada pela morte do irmão Igor e quer que ela fique presa, levantando uma intensa briga familiar. Tudo agora com exclusividade e a marca Cidade Alerta. Na tela, vamos ver. Marcele Pereto, culpada ou inocente? Eu não me sinto culpada. A mulher que está no centro de um dos crimes de maior repercussão. Meu filho tão amado, gente. Era uma pessoa tão boa, Jesus. Vai falar pela primeira vez direto da penitenciária feminina de São Paulo. Por que o Mário matou o Igor? Marcele tem ou não ligação com a morte do próprio irmão? Você sabe que foi muito comentado um triângulo amoroso. Sim. Vocês viveram isso? Para entender a história, precisamos ir ao litoral paulista e explicar quem é quem na trama que envolve sexo, drogas e traição. Marcele Pereto é irmã de Igor Pereto. Marcele é casada com Mário e Igor, casado com Rafaela. Além da ligação familiar, eles são grandes amigos
E Mário tem negócios com Igor, no ramo de compra e venda de veículos de luxo. Os cunhados sempre estão juntos. Mas tudo mudou em agosto de 2024, quando Mário dirige o próprio carro e está dando uma carona para Igor. É quando Rafaela, esposa de Igor, liga para falar com Mário. E Igor vê a ligação no painel do veículo. Igor é tomado pelo ciúme. Mário fica sem saber o que dizer. É quando Igor descobre que está sendo traído pela esposa e pelo amigo, que também é seu cunhado. Todos seguem para a casa de Mário. Lá está Marcele, que tinha acabado de chegar de uma festa com Rafaela. A discussão entre Mário e Igor vira briga com socos e pontapés. É nessa hora que Igor leva uma facada e morre. Mário e Marcele deixam o apartamento correndo. Se encontram com Rafaela, que tinha acabado de sair do local, e fogem juntos. Dias depois, são localizados e presos. Que fala da morte do seu irmão? Nove meses depois, Marcele recebe o Cidade Alerta para uma entrevista exclusiva e surpreendente. Marcele confirma que Rafaela estava tendo um caso com Mário e que no dia do crime, Marcele e Rafaela ficaram juntas. Nesse cara a cara com o Cidade Alerta, Marcele, conta pra gente o que aconteceu no dia 31 de agosto de 2024. O que aconteceu, a Rafaela me chamou pra ir num bar em Santos, no Capitães. Aí chegou lá, a gente bebeu. E depois dali a gente ligou pro meu irmão, pro Maurício, pra gente estar indo pra festa que estava acontecendo no José Menino, que é uma confraternização de futebol que o meu irmão fazia. E aí a gente chegou lá, a gente foi pra lá, depois do restaurante. E aí a gente começou a beber, usar droga, lá no José Menino. Depois dali, umas 4h30, a Rafaela me chamou pra ir embora. Eu e ela, só tava eu e ela. E lá na festa se encontrava todo mundo. O Maurício, o Igor, todos que conviviam com a gente. Tava bem lotada a festa. E aí a gente pegou e foi embora umas 4h30 da manhã e fomos pro meu apartamento. Aí chegou lá, a Rafaela subiu pro meu apartamento e tudo, a gente ficou lá um tempo. E aí depois a Rafaela, uns 5 minutos depois, a Rafa pegou e foi, tipo, embora. Passou uns 10 minutos, o Igor e o Mário chegou. Os dois já discutindo, o Igor mais furioso, mais bravo e me questionando. Ele chegou batendo na mesa. A Rafaela estaria ligando para o Mário. E eu falei, como eu vou saber? Eu estou dentro do apartamento, não tem como eu saber. E ele já começou a xingar o Mário começou a discutir com ele começou a ameaçar o Mário. E aí começou aquela briga entre os dois. O Igor falando que iria matar o Mário, porque ele estava saindo com a mulher dele. E aí o Igor começou a ligar para a Rafaela, xingar ela. E aí ele pegou e falou que o que estava acontecendo. E eu não sabia responder. Aí eu peguei e saí do quarto, porque eu estava deitada, fui me trocar num outro quarto. E isso, antes de eu sair do quarto, o Igor começou a bater no vidro do apartamento, no espelho. E aí começou a ameaçar o Mário, falando que ia matar ele. Eu saí do quarto. Quando eu voltei, o Mário já estava saindo de cima do Igor. Eu não cheguei a ver, os dois, o Mário esfaqueando ele, ou, o que realmente aconteceu. Falam que, eu tive participação, não tive participação de nada. Eu não tive. Eu realmente só vi o Mário saindo de cima do Igor. Eu não tive essa total visão como aconteceu, onde começou. Eu só vi o Igor chutando o vidro, o Igor ameaçando o Mário, e depois o Mário saindo de cima do Igor. E aí eu vi o meu irmão jogado no chão, fiquei apavorada, e o Mário falou, vem comigo, eu fui. E aí no carro, quando eu entrei dentro do carro, questionava o Mário o tempo todo, perguntando o que aconteceu, porque eu não estava sabendo realmente o que estava acontecendo. E ele falou assim, no caminho eu te explico. E aí ele começou a falar que ele estava tendo um caso com a Rafaela desde Fortaleza, e aí começou a me explicar tudo, que eles dois estavam tendo um caso. E aí foi onde ele me mostrou as conversas, que eles dois iam sair aquele dia, aí vi foto deles junto. Foi basicamente isso que aconteceu. Por que o seu irmão Igor foi assassinado? Eu não sei te responder, eu acredito que é porque o Mário se sentiu ameaçado, porque o Igor estava ameaçando ele, falando que iria matar o Mário, e o Mário,
Ele está ali muito louco, drogado, sem consciência, e foi e fez. Vocês viviam um trisal? Você, Mário e Rafaela? Vocês viviam um triângulo amoroso? Eu tenho nojo desse papo, porque nunca existiu. Eu sempre fui uma mulher muito ciumenta com o Mário. Eu fiquei 8 anos, tive uma relação de 8 anos com ele, e eu não queria aceitar, nunca. Isso foi o que a internet falou, né? Com a Rafaela, você teve um relacionamento ou não? Não, eu fiquei apenas um dia com ela, mas eu nunca tive nenhum relacionamento com ela. Um afeto, assim, não, nunca. E não te causou estranheza quando você descobre que eles estavam tendo um relacionamento que você foi traída? Sim, eu fiquei super com nojo dele, da Rafaela, de todo mundo, porque eu tinha um vínculo muito grande com a Rafaela, né? E vivia nós 4 ali, eu, a Rafaela, o Igor e o Mário. E aí aconteceu tudo isso e, tipo, nem eu sabia o porquê que estava acontecendo. Porque tava, tipo, vivia com todo mundo junto. Se você não tem nenhuma relação com o que aconteceu, por que você fugiu com eles, com o Mário e com a Rafaela? Porque eu fiquei apavorada ali no momento. Com eles, não. O Mário falou, vem comigo. Eu obedeci uma voz de comando ali do Mário. Eu sempre fui muito dependente emocional dele. Eu dependia dele pra tudo. Em questão financeira, em questão de tudo. Eu não me sinto, tipo, por culpa do meu irmão ter morrido. Eu não me sinto culpada. Eu sei que ele tá em paz comigo. Porque eu sempre fui unida com ele. Eu nunca tive briga com ele, guerra com ele. Ele era o único que tipo, era meu amigo ali, sabe? Tem gente na sua família hoje, publicamente, te chamando de traidora. O que você fala sobre isso? Nunca existiu participação nenhuma minha. Nunca existiu nada meu, nada. Eu sempre fui uma menina de boa família, eu sempre respeitei todos eles. Eu nunca dei, tipo, o porquê deles falarem isso de mim. Ninguém se coloca no meu lugar ali pra passar o que eu passei no momento. A Rafaela tá presa aqui, no mesmo lugar que você. Sim. Qual que é a sua relação com ela hoje? Eu não falo com ela, a gente se falou uma vez só pra ela me pedir desculpa, que ela queria conversar muito comigo, falou que eu não dava abertura pra conversar com ela. É muito raro a gente se falar, tipo, não tem nem o porquê, né, a gente conversar. Ela me traiu, o Mário também, matou meu irmão. Não entra na minha cabeça porque ela fez isso, porque o Mário fez isso, porque a gente era uma família muito unida. O julgamento vai acontecer em breve. O que você acredita que vai acontecer? O que você espera que aconteça a partir de agora? Eu acredito que logo menos eu saio, porque a justiça já viu que eu não tive participação nenhuma. Logo menos eu tô na rua e eu não preciso provar pra ninguém que eu tô certa, sabe? Quem quiser ficar do meu lado, que fique. Porque o justo não se justifica, entende? E eu creio muito em Deus vivo. E Ele pode fazer milagres na minha vida. Porque eu não tive participação nenhuma. Eu não quis a morte do meu irmão. Eu era a irmã, depois do Maurício, mais próxima do Igor. Então, eu errei de ter ido embora? Errei. Eu não deixo de assumir esse meu erro. Mas eu não me sinto que eu fugi com o Mário, porque 2 horas depois eu estava lá. Quando eu realmente caí na real, porque eu estava muito drogada. Quando eu caí na real, eu voltei. Eu fui pro enterro do meu irmão, o Thiago não deixou eu sair de dentro do carro. Ele foi dentro do velório, tirou uma foto do Igor no caixão e não deixou eu ver ele. Eu fui lá, eu fui dar depoimento, tipo, sozinha, não fiquei foragida. Eu fui por livre e espontânea vontade do depoimento. Olhando na lente do Cidade Alerta, o que você tem a dizer para sua família? A minha família, no caso, é minha avó, minha parte de mãe, né? Porque parte de pai eu não tenho mais. Infelizmente, eu amo todos eles, independente do que eles falam, me acusam. Eu não tive participação nenhuma do que aconteceu, da tragédia que aconteceu com meu irmão. Eu amo ele, sinto saudades dele, da minha família. Eu nunca quis que isso tivesse acontecido. Eu não sou nenhuma traidora. Eu sofro todos os dias aqui. Eu fiquei 6 meses sem ter acesso à foto do meu irmão comigo, porque o setor, né, daqui da cadeia deixou guardada, porque eu tive várias crises que eu não podia nem ver a foto dele. Eu não aceito essa injustiça que estão fazendo comigo, porque eu não tive participação nenhuma. Eu tô 9 meses sofrendo por uma coisa que eu não fiz, uma coisa que eu tô sendo acusada que eu não fiz. Para o advogado de Marcele, não existe a ideia de um triângulo amoroso e que uma emboscada foi armada para Igor.
Importante ressaltar que, inclusive, em depoimento da autoridade policial, ele deixou muito claro que não existe qualquer prova em relação a esse romance tido entre as 3 pessoas e deixou muito claro, inclusive, que pela Polícia Civil do Estado de São Paulo nunca foi sequer cogitada a existência deste triângulo amoroso. Tiago Pereto, irmão de Marcele e da vítima fatal, Igor, também fala ao Cidade Alerta. Ele não se conforma com as alegações feitas pela irmã. Ele acredita que tudo foi um plano cruel entre Marcele, Rafaela e Mário. O que fez eu acreditar que ela participou e premeditou? Ela é casada com o Mário no papel na noite do ocorrido. Depois de ela ter tido essa relação aí com a Rafaela, no momento que ela foge junto com o assassino, que ela pega a documentação para fugir, eu ali comecei a ver a minha irmã de uma forma diferente, né? Ela construiu ali uma fuga. No início ela falava para nós que ela foi ameaçada, que ela fugiu porque foi ameaçada. Aí, posteriormente, a gente vê os vídeos da situação. Em nenhum momento ela foi ameaçada. Os advogados de defesa de Marcele vão buscar a absolvição dela. O próprio delegado de polícia afirma a inexistência de premeditação para o crime, inclusive que nenhuma prova foi colhida, que é conforme a denúncia, de que Marcele teria, de qualquer forma também, premeditado e que teria qualquer vantagem econômica. A pergunta é exatamente essa. Marcele é culpada ou inocente? Tem ou não ligação com a morte do próprio irmão? Eu sei que você assistindo Cidade Alerta, você já criou na sua cabeça uma opinião sobre o caso. A gente trouxe aqui ela falando, fala pela primeira vez. Quero agradecer ao Lume, toda a equipe aqui do Núcleo Investigativo do Jornalismo da Record, trabalha em parceria com o Cidade Alerta. Quero agradecer a Penitenciária de Santana, na Zona Norte de São Paulo, um lugar, inclusive, que faz um trabalho social incrível para recuperar as presas. Esse é um prédio de Ramos de Azevedo, um prédio tombado pelo patrimônio, né, que fica na Zona Norte de São Paulo. Fui muito bem recebido lá e pude conversar com essa moça. E aí, Altair Moraes, que história, hein? Caso de grande repercussão. Grande repercussão e de muita dúvida na cabeça de muita gente. Vamos entender o seguinte, ó. Eles estão respondendo por homicídio qualificado, eles estão respondendo por isso. A única coisa que vai ficar provado são as investigações. As investigações têm que mostrar se realmente ela teve essa premeditação, se ela participou ou não, né? Agora, posso dar minha opinião, Gotino? Pelo que eu estou entendendo, ela deveria responder, isso é uma opinião minha, tá? Pessoal, ela deveria responder só porque ela não prestou o socorro. Omissão? Omissão de socorro. Porque, vamos lá, se não existe provas, pelo que eu vi aí, se não existe provas que ela tinha um triângulo amoroso, como a própria polícia falou, que não tem provas nenhuma de um triângulo amoroso, ela tem todo o direito, se ela está devendo, de se defender e de falar o que ela pensa e o que ela quer. Agora, se não existe prova desse triângulo amoroso, se não existe prova de premeditação, provas concretas, o que é que tem? Ligação, tem algo escrito, eles conversaram sobre isso, tem como provar isso? Não tem como provar. Ou seja, é algo que a polícia vai ter que provar, essa é a minha opinião. E a omissão é uma pena muito mais branda. Mas bem mais branda. Inclusive, ela já está presa há 9 meses, na mesma penitenciária de Rafaela. Mas pelo que eu sondei ali, elas não se falam mais. Conversaram uma única vez quando chegaram, depois não mais. Eu já vou colocar uma outra reportagem especial na sequência. Programa especial com reportagens especiais para você, meu telespectador especial que me assiste todo dia, que escolheu o Cidade Alerta. Muito obrigado pela preferência.